Olá, pessoal. Prosseguindo com o nosso curso sobre fiscalização na prática, neste instante nós daremos prosseguimento aos tópicos de fiscalização e, nesse instante, sobre a questão orçamentária. Doutora Priscila? Olá, todos os alunos. Então, vamos dar continuidade a este tópico sobre gestão orçamentária. Eu vou fazer a leitura, doutor, e daí, como o doutor é especialista na área, então teremos uma baita aula agora, né? Vamos lá. Adequação da previsão das receitas e da fixação das despesas no orçamento. Verificar se a estimativa da arrecadação é realista. A previsão de despesa é realista e está em equilíbrio com a estimativa de receita. Os princípios orçamentários estão sendo respeitados. Na lei de responsabilidade fiscal, há previsão de metas fiscais, riscos fiscais, reserva de contingência. A execução das despesas correntes e de capital. Trata-se de verificar se as estimativas de arrecadação de receitas se confirmaram, se as despesas previstas foram de fato realizadas e se os objetivos e metas do governo foram alcançados. Caso contrário, cobrar explicações sobre as causas da discrepância. Excelente, doutora. Pessoal, nós temos um curso inteiro só sobre o orçamento público e, nesse ponto da fiscalização, gostaria de lembrá-los que no seu município existem 3 instrumentos de planejamento. Um nome bonito que é dado para o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. O orçamento público, de maneira bem simplificada, ele vai relacionar a previsão de arrecadação ou uma estimativa, vamos usar um verbo melhor, me desculpem, estimativa da receita, e nós vamos, depois de estimar a receita, fixar a despesa, nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. O orçamento público não é elaborado para sobrar e nem faltar dinheiro. Pelo menos essa é a teoria, e no caso dos municípios não descontam isso, tá bom, pessoal? E aí, o que acontece? A Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a Lei 4.320 e muitos outros instrumentos relacionados ao tema, eles dizem que é necessário que exista o princípio do equilíbrio, que o município ele gaste não o que ele precisa, e sim o que ele tem. A maior parte das cidades tem menos do que precisa. Imagina que eu preciso gastar 5 milhões por mês, mas eu só tenho 3. O que eu vou fazer? Gastar 3. E você vai ter que adequar a sua prioridade àquilo que você tem condições de arcar. Lembrem-se disso, o orçamento é como se fosse um cobertor pequeno, que ele não é suficiente para cobrir o corpo inteiro. Se você cobrir os pés, você descobre a cabeça. Se você cobrir a cabeça, você descobre os pés. Qual é a sua prioridade? O orçamento público deve levar isso em consideração. Não dá para fazer tudo. Não tem como dar saúde de extrema qualidade, educação de extrema qualidade, infraestrutura impecável, bem como acesso a lazer, turismo, meio de transporte, tudo no nível de excelência. Pelo menos ainda não é possível na maior parte dos lugares. Ainda que não houvesse desperdício, ainda que houvesse eficiência, não há recurso suficiente para fazer tudo. Lembrem-se, a administração pública, ela não faz nada de graça. Tudo que ela faz custa dinheiro. Como dizia o economista Milton Friedman, não existe almoço grátis. Não existe nada grátis. Tudo que a administração dá, antes ela tem que recolher na forma de tributos. Ou, em alguns lugares, na forma de inflação. O governo não tem dinheiro, o que ele faz? Ele imprime mais dinheiro. Só que isso não aumenta o número de riqueza, só faz o dinheiro valer menos, prejudicando principalmente os pobres com esse tipo de ferramenta. Mas vamos lá. A previsão da arrecadação é realista? Você tem noção que muitos prefeitos mandam a proposta orçamentária superestimada? Você já percebeu isso? E você já tentou entender por que isso acontece? Vou te dizer por quê. Por vários motivos. E um deles é que ele não quer depender da Câmara mais. O prefeito quer mandar o projeto de lei uma vez, para que ele seja aprovado uma vez, e depois, durante o resto do ano, ele não tenha que conversar com a Câmara. Bem, eu entendo
muitos prefeitos que fazem isso, infelizmente. Sabe por quê? Porque tem muitos vereadores que também não são sensatos e toda vez que eles vão votar um projeto, eles pedem para o prefeito algo em troca. Um cargo, 2 cargos, 1000 cargos, 1000 também não, né? Mas eles pedem coisas em troca. Eu voto a favor se o senhor colocar a patroa da prefeitura na minha comunidade. Eu voto a favor se o senhor me conseguir 3 cargos lá na Secretaria de Saúde. Enfim, com essa relação promíscua, o município não vai para frente. Mas você, que é um vereador sensato, você vai pegar a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 do ano 2000, vai achar a parte que fala sobre a previsão de receitas e vai entender que a estimativa da receita ela deve ser feita com base em metodologia, com base em matemática, com base em ciência, basicamente comparando com os exercícios anteriores, levando em consideração as projeções do futuro, verificando se houve alterações na legislação tributária, se houve algo relevante na sua realidade, uma grande empresa que saiu, uma grande empresa que chegou, verifica a previsão de arrecadação. Outra questão, a previsão da despesa é realista e está em equilíbrio com a estimativa da receita? Lembrem-se bem, só se deve gastar o que se tem, não se pode gastar mais do que tem. Então, a previsão de gastos tem que estar em conformidade com a realidade da receita. Inclusive, no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem uma regra sobre critérios de limitação de empenho. Se a sua previsão de receita estiver fora da realidade, após um bimestre, você vai ter percebido que a arrecadação ficou abaixo do esperado. Então, é necessário que o nível de gastos também seja reduzido de modo que fique compatível com o que de verdade entrou. Ah, mas eu não consigo acompanhar isso. Consegue sim. Anota aí, 4 letras. R. A senhora me ajuda a traduzir para outros sotaques do Brasil, doutora Priscila. R-R-E-O, ou R-R-E-O, ou não sei qual o sotaque, mas R de relatório, R de resumido, O, não, E de execução, O de orçamentária. Existe um relatório que é elaborado bimestralmente, que deveria ser, pelo menos. Ele é elaborado em referência ao bimestre, mas tem 30 dias de prazo para ser tornado público. Com base nesse relatório resumido de execução orçamentária, vocês já conseguem comparar a previsão com o que aconteceu. O que aconteceu tem um nome bonito, chama realizado. A minha previsão era de arrecadar 10 milhões por mês. O realizado foram 8 milhões por mês. Então, você vai comparar o que aconteceu com o que eu realmente previ. E vai verificar a despesa. Isso por detalhes, enfim. E também existe um chamado RGF, Relatório de Gestão Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que esse relatório tem que ser publicado a cada 6 meses. Porém, ela dá uma possibilidade. Desculpa, pessoal. Tem que ser publicado a cada 4 meses, mas ela dá uma possibilidade para os municípios de até 100 mil habitantes, ela permite que seja publicado a cada 6 meses, com a condição de que o município não esteja com nenhuma pendência. Exemplo, uma cidade de 20 mil habitantes pode publicar o relatório de gestão fiscal a cada 6 meses. Porém, se ele ultrapassar o limite de gasto com o pessoal, vai ter que ser a cada 4 meses. Então, só esses 2 relatórios já te ajudam a ter uma noção muito boa do que está realmente acontecendo aí. Ah, mas o prefeito não me manda esses relatórios. Ele tem que publicar no portal da transparência. Ah, mas o portal da transparência do meu município é de mentirinha. Denuncie no Tribunal de Contas e, inclusive, ele também tem que encaminhar isso para o Tribunal de Contas. Se você não conseguir aí atravessando a rua, indo até a prefeitura, faça contato com o Tribunal de Contas e solicite cópias junto ao Tribunal de Contas. Pessoal, princípios orçamentários. São vários os princípios orçamentários, mas eu vou mencionar aqui. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele diz que o orçamento público é uma lei e, sendo uma lei, ele precisa passar por todo o trâmite legislativo. Tem que ser discutido na Câmara, ele pode sim receber emendas,
Existem alguns poderes judiciários do Brasil, alguns estados, que entendem que o vereador não pode apresentar emenda. Eu espero que seu estado não seja desse nível de atraso. Infelizmente, eu já vi um estado que entende que o vereador não tem essa prerrogativa. Bem, não vou mencionar aqui porque eu espero que isso que eu estou falando caia com o tempo e que todos os estados, em todos eles, os municípios possam apresentar emendas. Mas, caso você tenha dúvidas, entre em contato conosco lá no fórum da nossa plataforma que a gente explica. Tá bom, pessoal? Mas o princípio da legalidade é muito importante. Ele diz que o orçamento é um instrumento que tem que ser aprovado na forma de lei. E uma curiosidade, uma lei ordinária, via de regra, a não ser que você encontre aí na sua lei orgânica algum parâmetro diferente, via de regra, o orçamento é uma lei ordinária. E sendo uma lei ordinária, quer dizer que para aprová-lo, basta a maioria simples. E a maioria simples é aquela que leva em consideração apenas os que estiverem presentes, e não aqueles que existem, e sim os presentes. Os presentes. Gente, sobre a lei de responsabilidade fiscal, a gente colocou aí no tópico 72. Nela, a previsão das metas fiscais, sim, a lei prevê a necessidade de que a lei orçamentária anual contenha metas fiscais, riscos fiscais, reserva de contingência e digo mais. Para o que serve a reserva de contingência? Já ouviu falar disso? A função dela está prevista lá no artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal e também na LDO do seu município, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E recomendo que vocês assistam também o nosso curso sobre LDO. Tá bom, pessoal? E, vamos lá, caso o seu município seja razoavelmente organizado, a sua lei orçamentária anual vai ter anexos muito bons. E esses anexos, eles vão ter detalhamento sobre riscos fiscais. Olha, o que vai acontecer se se, por exemplo, o Banco Central aumentar a taxa de juros? Como que isso vai refletir no município? O que vai acontecer se o nível de desemprego continuar aumentando? Enfim, essas situações eu já vi serem levadas em considerações muito poucas propostas de lei orçamentária. Pessoal, a execução das despesas correntes de capital. Apenas para vocês terem uma ideia, caso tenham interesse, vejam o nosso curso de orçamento, mas a despesa corrente é aquela relacionada ao investimento, ao custeio, à manutenção da máquina, despesa com pagamento de pessoal, despesa com pagamento de conta de energia elétrica, despesa com pagamento de fornecedores de café, de papel, de material de limpeza. Essas são as despesas correntes. E as despesas de capital? São aquelas que popularmente se dizem os investimentos. Nós vamos ter aí investimentos propriamente ditos em relação à aquisição de imóveis, aquisição de veículos, maquinários, obras, aquisição de terrenos e aquisições de bens permanentes. Como que foi o planejamento? Como que está na prática? Agora, já para encerrar esse bloco, eu vou deixar um questionamento para vocês. Eu vou contar um caso, doutora Priscila. Lá onde eu já trabalhei no governo do estado, eu via muitas vezes um pessoal daqueles que estavam lá há uns 30, 40 anos quase, contando os dias para aposentar, muitas vezes sentados e não encostavam o pé no chão por causa da altura da cadeira. E havia pilhas e pilhas de livros embaixo dos pés de algumas dessas pessoas para que elas pudessem deixar o pé sobre algum apoio. E muitas vezes esses apoios eram planejamentos, eram propostas de lei orçamentárias, propostas de lei de diretrizes orçamentárias, planos plurianuais. Eu já vi, era muito triste. Mas essa memória ficou guardada, porque muitas vezes o planejamento muito bem feito, bonito, democrático, com metas realistas, ele é jogado de qualquer forma, porque a alta administração às vezes não compra a ideia. Então, vereadores, o primeiro passo a respeito do planejamento é sensibilizar a alta gestão. O prefeito precisa entender a importância de ter um planejamento, porque quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, como já diria o gato do livro Alice no País das Maravilhas, né, doutora? Encerro minha fala, tá com a senhora no encerramento do bloco.
Então, doutor, eu acho que o principal, não é acho, né? O principal objetivo é esse, ter conhecimento para poder fiscalizar bem. E eu acredito que o doutor trouxe todos os tópicos possíveis, né, para que os vereadores tenham conhecimento suficiente para que possam agir de tal forma dentro do município. Mas é claro que a questão de gestão orçamentária não parou por aqui, né? No próximo bloco a gente continua falando sobre gestão orçamentária e esperamos vocês, né? Pessoal, não Obrigada. deixem de assistir o próximo bloco, tá bom? Nós vamos continuar até daqui a alguns instantes.